Fala, investidores. O Banco Mundial rebaixou as estimativas dele para crescimento global agora para 2022. E também temos um alerta sobre a declaração de recessão técnica já nas próximas semanas aqui para os Estados Unidos. E, além de tudo isso, a grande varejista Target declarou ontem que vai ter que diminuir ainda mais as suas margens de lucro. E também, claro, a notícia da hora que os Estados Unidos estão investindo em urânio. E as ações da empresa Novavax, elas subiram 21% após a vacina ter sido aprovada pelo FDA. E dentro do contexto das ações memes, a GameStop já está com ganhos de mais de 50%. E daí, como é que você está? Tudo bem, investidor, investidora? Esse aqui é o Money Talk, tua atualização constante do mercado americano de ações. Se você quiser saber mais sobre essas informações, faz o seguinte, já se inscreve no canal e também aciona o sininho para você não perder nenhum dos conteúdos, além de que também se inscreve e conhece todos os outros materiais que eu tenho aqui nos outros canais que estão aqui todos na descrição desse vídeo, inclusive o Patreon, que é o meu canal direto de conversa com uma grande comunidade de pessoas ali que a gente troca ideia, eu trago materiais atualizadíssimos para ajudar sempre a proteger o dinheiro e, acima de tudo, claro, multiplicar também. Esse link é o primeiro na descrição desse vídeo. E para começar, vamos dar uma olhadinha como é que está o mercado nesse exato momento. Ele, a princípio, ele abriu, estava um pouco em verde, só que já, como você pode perceber aqui, a movimentação já está em queda. Principalmente quando a gente compara com o dia de ontem. Olha só, a Nasdaq já está caindo 0,4, SP500 0,6 e o Dow Jones 0,66. Na verdade, o que surpreende aqui é que a Nasdaq, que é a bolsa voltada então para as empresas de tecnologia, está caindo menos. A bem da verdade, o que nós vimos nesses últimos meses foi um movimento contrário. Então as pessoas estão perdendo um pouco o medo e estão indo um pouquinho mais para a parte de risco. Afinal de contas, as empresas de tecnologia são mais de risco. Só que será que isso é definitivo? Será que não? Olha só, veja que o medo de estagflação ele está rondando simplesmente o mundo todo, à medida que várias entidades têm dado alerta sobre principalmente o que vai acontecer nos próximos meses, que aparentam ser meses mais difíceis por conta de toda essa repercussão e do acúmulo que está tendo no que se refere a problemas, então, de fechamento de fronteiras ou de repente de fornecimento de materiais, de matérias-primas, de energia, tudo isso que eu já venho falando há tanto tempo, parece um disco arranhado, mas infelizmente é o que está movendo o mundo, e essa é a realidade. E a gente não pode simplesmente se esconder acreditando que isso não está acontecendo. Está acontecendo, nada disso ainda mudou, e por isso então que várias entidades aí, governamentais e não governamentais, têm se manifestado no sentido das preocupações com relação aos próximos meses e ainda com os próximos anos. O último alerta veio do Banco Mundial, que justamente rebaixou as estimativas de crescimento globais de 2022, foram para 2,9%. Isso que o valor base lá em janeiro era de 4,1%. Olha o tamanho dessa diferença. Os fatores que levaram principalmente a isso são, claro, o aumento dos preços de energia e de alimentos, que seria o core, ou seja, o principal ponto, a coluna vertebral da questão da inflação em geral. E, claro, temos também o preço da guerra na Ucrânia, também a pandemia, e tudo isso que tem levado muitos esforços, sejam de governos, de empresas, para se manterem lutando contra essas situações, que não são diretamente, pelo menos na maioria dos casos, não são diretamente esses países que estão dando causa, afinal de contas, no que se refere à guerra, pelo menos, especificamente é a Rússia com relação à Ucrânia e com relação ao fechamento de fronteiras, o mais forte que nós estamos vendo é da China, mas a China é fornecedora de produtos para o mundo, então significa dizer que tudo isso não faz parte da maioria das nações, mas impactam sim a maioria das nações. E tudo isso, claro, né? Então tem levado os esforços dos bancos centrais para aumentar também rapidamente as taxas dos níveis, as taxas de juros dos níveis mais baixos que eles já viram, e agora sim eles estão tendo que fazer esse aumento, e isso, claro, tem impactado diretamente nas economias. O Banco Mundial ele afirma que para muitos países a recessão ela vai ser difícil de evitar, sim, e por isso que é então urgente a necessidade de incentivar principalmente a produção e evitar as restrições comerciais no máximo que for possível. Mas é óbvio que vai haver então um período prolongado de crescimento muito fraco e de inflação alta, com uma consequente então
potencial fator de prejuízo, né, para as economias que têm as rendas mais baixas. Isso não tem como. É aquela ideia de que o problema, a recessão chega para todos, mas alguns vão sofrer mais do que outros. E no caso, então, da temida estagflação, que justamente a combinação de crescimento econômico mais estagnado e uma inflação alta, isso desperta aquelas lembranças, aquelas memórias da década de 70, quando houve um choque no preço do petróleo e houve então uma economia, uma repercussão disso com relação a uma economia também muito lenta, levando então essa chamada recessão de duplo mergulho, que aconteceu ali na década de 80. A conjuntura, claro, atual, ela se assemelha a esse momento da história que foi um problema econômico também em nível mundial. Então isso são informações que o próprio Banco Mundial ele está monitorando, porque ele vê as semelhanças. Isso porque, claro, as perspectivas de enfraquecimento do crescimento e das vulnerabilidades que os países estão mostrando, além de, claro, né, os distúrbios que são persistentes do lado da oferta, que foram realmente precedidos por um período prolongado, né, de política monetária de impressão de moeda. Então, dentro dessa realidade, é muito fácil a gente replicar os efeitos do que aconteceu na década de 70. Então, são fatores, esses que eu narrei para você agora, que existiram, e claro, se esses fatores vêm e eles são muito parecidos com a década de 70, significa, claro, que as consequências também serão muito parecidas. Só tem uma coisa importante para ponderar nessa situação toda, né? As coisas não são totalmente iguais à década de 70. Porque, diferente daquele momento histórico, o dólar é a moeda forte hoje em dia. E somado aos balanços bancários, que são mais robustos do que aquela época, e também a busca por estabilidade de preços, além de que, claro, né, um baixo nível de desemprego, são dados que, mesmo em meio à alta inflação que nós estamos vivendo, eles ajudam aos mercados a minimizar os efeitos negativos dessa atual conjuntura mundial econômica. Então, sim, existem similaridades, mas existem também discrepâncias muito grandes com a década de 70. Isso tem ajudado então a gerar um equilíbrio e a segurar, claro, os efeitos, ou no mínimo minimizar esses efeitos. Outro ponto aqui, ó, que muitos nomes, claro, né, de alto nível, eles estão emitindo alertas sobre a economia nas últimas semanas. Nomes de peso como Jamie Dimon, do JP Morgan, que fez uma menção a um furacão que está vindo pelo horizonte. E ele, claro, é um nome extremamente respeitado dentro do mercado financeiro e de investimentos. Além disso, nós também temos o Elon Musk, né, da Tesla. Ele disse que tem um sentimento muito ruim com relação ao futuro. E se a gente somar isso, então, ao que foi falado pelo Larry Fink, que é da BlackRock, ele também previu que os picos de inflação podem durar, sim, alguns anos. Então, isso tudo soma ao que nós vamos ver aí, que é o rastreador GDP Now, né, do Fed, ele também mostra que a economia dos Estados Unidos ele está, sim, à beira da recessão, pelo menos técnica, porque ele aponta para um ganho anualizado de apenas 0,9% no segundo trimestre, abaixo do aumento estimado de 1,3% a menos de uma semana. Então, claro que isso é uma declaração já esperada pelos mercados de investimentos, mas só mostra como o momento é de cautela e principalmente a gente de traçar aquelas estratégias de investimentos que permitam então proteger o seu dinheiro até que esse furacão inflacionário possa passar. E se nós trouxermos então agora para o mundo das ações, falando agora dos varejistas em específico, os ganhos de maio e de junho deles foram realmente diversos, onde a gente teve ganhadores e também teve perdedores, o que levou aos investidores a terem reações muito diferentes também. E aqui um dos maiores perdedores foi o Target, que viu os preços das ações caírem quase que 30% desde a divulgação dos resultados no primeiro trimestre, agora foi trazido em maio. Isso porque a Target, né, vê a margem operacional dela caindo para uma faixa em torno de 2%, já para o segundo trimestre, contra uma estimativa que era de 5,3%. O que, pelo óbvio, então gerou, né, claro, uma queda muito drástica no preço das suas ações. E mesmo que eles pensem agora que vai ter, ou pelo menos projetem, um retorno de 6% para a segunda metade do ano, isso não foi suficiente para segurar, então, toda essa movimentação. Então, quando a gente olha especificamente com relação à ação do Target, vem comigo aqui, vamos dar uma olhada aqui. Olha só o tamanho do tombo que aconteceu na ação. Veja só,
essa queda extremamente abrupta aqui, quando a gente retroage em torno de um mês. Vem comigo aqui, eu vou clicar aqui, olha só o tamanho do tombo. Foram 28% dentro de um período somente de 3 dias, isso lá em maio 20. Se eu trago para agora, houve uma pequena correção, mas ainda assim nós estamos na casa de 27,3% de queda nos últimos 21 dias. Isso é bastante, obviamente, né, para qualquer empresa. Então, aqui o maior problema enfrentado pelo Target está na gestão do estoque, que cresceu em torno de 43% no ano. Isso agora dentro desse contexto do último trimestre. Os consumidores, eles estão consumindo menos bens de margem mais alta, como utensílios de cozinha, como TVs, e eles estão passando então a comprar produtos mais básicos, como alimentos e produtos de higiene pessoal. Isso acontece, claro, à medida que os gastos do dia a dia são justamente atingidos diretamente pelo efeito de inflação dos preços. Então agora não é só o Target, né, que está lutando para equalizar os seus estoques. Outros varejistas, como o Walmart, por exemplo, teve um aumento em torno de 33% nas mercadorias no último trimestre. O Kohl's também, ele viu os estoques dela de mercadorias aumentando quase 40%. Por isso, então, quando a gente olha os balanços das empresas e a gente vê, então, um inventário de estoque muito elevado, algo está de errado. Ou é um erro de gestão, ou, claro, né? Ou é um erro econômico. Mas tanto um quanto o outro, eles mostram que as coisas não estão muito boas. E é por isso, então, que a gente vê os preços das ações dessas empresas especificamente sofrendo uma correção muito forte. Isso não tem como escapar, afinal de contas, os investidores, claro, né, ficam colocando a mão no bolso com medo do que pode vir a acontecer nesse curto espaço de tempo. Agora, vem cá, vamos dar uma olhada então, por exemplo, as ações do Walmart. Qual foi o tamanho do tombo quando a gente compara aqui? Deixa eu dar uma olhadinha, olha só. Aqui, então, da mesma forma, então, dentro da perspectiva de um mês, olha só, chegou a cair quase 21% num período curto de 4 dias, lá no mês de maio, ali entre maio e 20, por exemplo, e até agora, então, a correção, ele voltou a subir um pouquinho, está na margem de em torno de 16,88%. E se eu pegar aqui, por exemplo, agora a Kohl's, né? A Kohl's, ele já vai revelar basicamente quase que a mesma realidade. Quando eu venho aqui, ó, e eu pego de uma alta lá dentro de maio, no dia 9 de maio, e você vê o tamanho da queda aqui foi de 33% até o dia 24 de maio. E se eu trago para agora, já teve uma certa correção, então já conseguiu recuperar pelo menos metade. Agora só está numa queda de 12% dentro dos últimos 30 dias. Veja aqui, essa perspectiva toda tem afetado o mercado em geral, porque, claro, são fornecedores esses que as pessoas em geral recorrem para comprar aqueles produtos do dia a dia. Só que o que nós vemos assim, estão comprando os produtos do dia a dia, mas estão evitando aqueles produtos mais caros. Agora, vamos trazer então a informação do governo Biden buscando resolver problemas de energia. Na noite de ontem, terça-feira, o Bloomberg informou que o governo Biden está buscando 4,3 bilhões de dólares em fundos para comprar urânio enriquecido e desenvolver essa indústria de urânio aqui nos Estados Unidos. Só para você entender do que eu estou falando, a empresa conhecida como Sprott Physical Uranium Trust, ela é uma investidora massiva em urânio e ela é responsável por impulsionar os preços do spot do urânio e ela administra em torno atualmente de 2,9 bilhões em ativos físicos de urânio. E mesmo os Estados Unidos com capacidade para extrair urânio, eles dependem em grande parte da Rússia para o enriquecimento do urânio. Então, o que sugere que o anúncio de ontem é um passo para proibir as importações russas desse tipo de combustível. A proposta ela também visa, claro, estimular o desenvolvimento de mais enriquecimento em solo americano, garantindo então que a interrupção de repente do fornecimento russo não venha então afetar a produção doméstica de eletricidade. O plano que é proposto pelo governo, ele exige, claro, uma aprovação pelo Congresso, o que na atual conjuntura de crise energética não parece ser um grande problema. Existe a empresa chamada Cameco, que é uma empresa sediada no Canadá, e para você saber, ela é a segunda maior produtora de urânio do mundo, com controle acionário das maiores reservas de urânio de alto teor do mundo.
Ela está muito otimista e com uma visão, principalmente, claro, no longo prazo, para os mineradores de urânio, à medida que a capacidade de geração de energia nuclear aumenta em todo o mundo. Só que, atualmente, o excesso de oferta no mercado spot tem pressionado os estoques de mineração de urânio, e, nesse contexto, né, o que nós vemos é que uma proposta do governo para estocar urânio físico, seja enriquecido ou não, ele poderia ajudar a limpar o mercado e a vista de futuro, e quando a gente pensa nessa perspectiva de investimento nesse mercado de urânio, pode ser bem interessante. Então, vale a pena fazer umas pesquisas e analisar. Só para você ter uma ideia, então, vamos dar uma olhadinha então algumas ações, especificamente tem um ETF que fala sobre, que traz essa questão então de urânio, que é o URA. Olha só a movimentação desse ETF. Veja só agora no mês de maio, dezembro, olha só o tamanho dessa subida. Se a gente pega aqui maio 12 até deixa eu ver, até agora deu em torno aqui de 26%. Praticamente isso, coincidentemente, em 26 dias. Se eu retroagir um pouco mais agora, vamos voltar um ano para você ver como estavam os preços. Aqui, ó, se eu retroajo, você vê como, claro, ele é muito volátil. Ele chegou aqui, isso dentro lá do mês, então, de agosto, 19 de agosto de 2021, até 85 dias depois, ali em torno de novembro 12, ele teve um aumento de 74%, mas também teve uma grande correção voltando às mesmas bases. Imagine, depois novamente uma subida, 60%, depois novamente uma queda. E agora então, se a gente retroage nos últimos 300 dias praticamente, foi então uma subida de 34%, mesmo com essas grandes altas e baixas. Então, por conta disso, claro, vale a pena sempre estar de olho nesse tipo de ativo, sabendo, claro, que é um ativo volátil. Agora, falando de ativo volátil, vamos falar então das ações da Novavax, que subiram 21% nas negociações do chamado aftermarket. É isso de ontem para hoje, justamente depois que houve então um painel de consultores do FDA que votou para recomendar a aprovação da vacina da Novavax. Essa votação foi 21 a favor e somente uma abstenção. Veja que dentro de uma análise junto aos concorrentes, por exemplo, da Novavax, ao contrário, por exemplo, da Moderna, da Pfizer e da BioNTech, a vacina da Novavax ela não possui requisitos especiais de congelamento ou de refrigeração, o que, claro, facilita bastante o transporte, o armazenamento e, claro, a durabilidade do produto. Isso foi para quem... Essa notícia, então, dessa aprovação do FDA foi um alívio para os investidores da empresa, já que as ações, então, elas ficaram um pouco instáveis após a divulgação dos documentos na sexta-feira, que estava informando a preocupação do FDA com relação à chamada miocardite, que é um tipo raro de inflamação cardíaca observada em algumas outras vacinas. E nesse momento o que nós encontramos é que ela estava sob análise, a Novavax. Mas pelo jeito, já tudo foi devidamente, eu acredito que esclarecido. E nesse caso, os investidores agora eles já podem respirar aliviados e felizes com o aumento dos preços das ações da Novavax especificamente. Quer ver? Vamos dar uma olhada também nela para ver como que está nesse momento. Aqui, ó, esse é o ticker dela, NVAX. Quando eu trago a Novavax aqui, você pode ver que no último ano o tamanho da queda que ela teve, veja aqui comigo, olha só, ela perdeu o valor em torno de 79%. E se eu trago agora, nesses últimos 5 dias, o que nós encontramos aqui é que ela saiu de um patamar de aqui ó, de quase 55 dólares, isso no início do mês de junho, no dia 2, e ela caiu 26%. Imagine, 26%. E isso de um dia para o outro, literalmente, por conta dessa notícia que eu falei da sexta-feira. Agora, em compensação, o que nós vemos é uma subida de 15% nesses últimos, então, agora 3 dias. Ela veio subindo, ela tocou um fundo de 41 dólares e agora está sendo negociada a 47,36, mais ou menos. Por isso que, sim, é uma ação volátil, afinal de contas, ela está baseada, obviamente, no fornecimento dessa vacina, então, se de repente corre algum risco, perde o produto, perde o interesse do mercado. Agora vamos lá, falando agora de ações memes, está novamente na cara dos investidores a empresa GameStop. E ela fez jus
a sua volatilidade que é inerente à sua operação ultimamente, né, porque ela é uma ação meme. Então, isso aconteceu ontem, na terça-feira, houve uma grande volatilidade com os comerciantes de varejo continuando a investir na visão mais especulativa e não estão nem aí com os fundamentos contábeis ou financeiros da empresa. Porque as ações subiram 14% no dia, estendendo os ganhos do último mês de quase 50%, atingindo um ponto de equilíbrio para o ano em máximas ditas intradiárias. As ações da GameStop ela vem subindo desde o início do mês, logo após o relatório de ganhos que mantiveram seus ganhos durante e após a correria por compra das suas ações. Dentro, claro, do universo das ações memes, que são extremamente especulativas, é importante sempre estar ponderando isso. Mas olhando para o negócio da empresa, o que se vê é sim um crescimento, o que se, claro, está se somando ao lançamento de novos produtos e tecnologia da empresa, como carteira de ativos, aquela gestão de ativos digitais, entrada também no mercado de NFT, o que está demonstrando que a gestão da empresa está aproveitando todo esse frenesi do mercado para se transformar em uma empresa mais eficiente. Essa é a realidade. Então, se nós voltamos também agora para dar uma olhadinha na ação especificamente da GameStop, vamos ver como é que ela está, a movimentação nesse momento. Olhando aqui, você pode ver o tamanho da subida dentro desses últimos 5 dias. Deixa eu trazer para você somente o do dia, dentro de um dia, essa perspectiva saiu de 129 dólares, batendo 150 dólares, isso foi 15%, teve uma correção e voltou. Mas você pode ver em curto espaço de horas aqui o tamanho dessa movimentação, é muito grande. Deixa eu até me colocar um pouco mais por cento, vai ficar mais fácil de visualizar. Olha só, ela bateu aqui então, essa subida, daí você consegue visualizar que ela teve uma correção muito forte aqui em termos de horas, em torno de 7%, né? E depois já está então também num retorno, quando eu volto aqui, olha só, novamente 6%, e aqui ela vai novamente em tempo de horas, aqui cair mais 3%, e agora ela está numa subida. Vamos ver aqui de quanto é esta subida. Deixa eu ver se eu consigo traçar aqui. Está muito próximo aqui, ó, em torno de. Não, é muito pouco, muito pequeno ali nesse momento a questão do corte que ela está tendo. Então veja, essa situação toda revela uma ação com uma grande volatilidade. Deixa eu voltar aqui os últimos 3 meses, só para você acompanhar o que foi a volatilidade do mercado. Deixa eu me colocar aqui novamente para a direita. Olha só, essa subida, essa grande caída e toda essa volatilidade que eu mostrei para você aqui nesses pontos. Então, para quem quer e quem tem coração para aguentar isso, obviamente é uma ação extremamente especulativa, não está baseada em fundamentos da empresa. Então, se você for entrar nessa operação, tenha consciência exatamente do que você está fazendo, porque pode ser ali que você não fique muito feliz com o resultado. Então, toma muito cuidado. Eu pessoalmente fico fora, não acho que vale a pena. Esse tipo de risco, o retorno não é tão vantajoso assim. Agora, olhando aqui, então nesse momento já está voltando ao verde aqui o Nasdaq, você pode ver, os outros índices também estão subindo nesse momento. Vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Então já está em território verde ali o Nasdaq, o SP500 está ensaiando para isso, o Dow Jones ainda não. Olhando então todas as ações, vamos dar uma olhada quem que está sendo as grandes vencedoras, pelo menos até agora, né? A Roku está com quase 9% de crescimento, a C3AI, exatamente, 6%, Fastly com quase 6%, DoorDash também ali com 5,3%, Unity Software com 5%, vamos ver aqui, ó, UiPath também aqui com 4,9%, a UiPath, que é uma empresa que com foco com certeza no futuro de verdade, porque olha só, quando a gente vê aqui, olha esse crescimento de 43% desde a última correção que ela teve, sendo que essa última correção foi em maio 11, então quase 50% de crescimento. Claro que nós não podemos, na verdade, ter um olhar muito míope. Veja o tamanho dessa queda aqui desde os picos dela. Olha só para você entender. Então aqui, ó, a queda dela foi de 79%. Agora, para você entender o que essa empresa faz, essa empresa é responsável pela automatização de vários negócios. McDonald's, Starbucks e tantos outros grandes players de mercado estão automatizando suas operações
para diminuir o número de contratação de pessoas, focando então nesse trabalho agora robotizado e totalmente integrado com inteligência artificial. Ou seja, os produtos, o sanduíche, por exemplo, do McDonald's, é ele que produz, mas a embalagem, a entrega, o atendimento, a análise dessa qualidade da entrega está totalmente ligado à operação dessa empresa UiPath. Então, sim, para o futuro é um dos grandes, posso dizer assim, um dos grandes vencedores, mas no curto prazo, não. Então, sim, é um investimento de risco, claro, por conta da volatilidade, você já pode ver que em menos aí de um mês, então foram 43% dentro de um fundo e até uma subida, e se a gente for olhar então do ano passado para cá, é coisa 80% de queda. Então ela vai ter um longo caminho pela frente, mas sim, é imaginar que será que o futuro vai ser mais automatizado ou menos automatizado que nós temos hoje. Então, quando nós olhamos por essa perspectiva, conseguimos ver sim que é um dos grandes players aí que vale a pena estar de olho. Quando nós olhamos lá no ponto final, então, das nossas ações, nós vamos encontrar a Altria com 7% negativo, perdendo valor no preço das suas ações, e outras empresas aqui também, Carnival também caindo quase 2%, Occidental Petroleum também em torno de 1,37%, e tantas outras empresas aqui que, vamos ver por setor, na verdade os setores, nós estamos vendo aqui que o setor defensivo está um pouco em vermelho, as pessoas estão indo tirando seu dinheiro do setor defensivo e jogando um pouquinho aí para a parte de risco, por conta disso que nós conseguimos enxergar, e no mundo aí do mais especulativo, que eu já falei, olha só, empresas então como Roku, DoorDash, essas empresas estão, até Coinbase aqui está com uma valorização em torno de 5%, e já na outra ponta nós vemos aí Dutch Bros perdendo em torno de, deixa eu ver aqui, 2,5 e a Dell também, mas a queda da Dell está muito pequenininha, 0,34. Já o mercado cripto, que ontem teve uma certa correção, hoje já voltou, como é inerente ao mercado, então essa volatilidade, o Bitcoin sendo negociado acima de $30.000, agora 30.700, e o Ethereum em torno de 1.800. Já então no mundo do setor de energia, nós encontramos então, que nem eu já mencionei, o Occidental Petroleum, onde o Warren Buffett tem um grande investimento, na verdade parte da empresa já pertence a ele, 14% já de investimento da empresa, está caindo aqui, menos 1,5%. A Devon Energy também menos 0,62, e no outra ponta nós encontramos uma ExxonMobil ganhando ali 1,3, e a Cameco, que nem eu mencionei, voltada para o urânio também já com 0,6. Essas empresas eu acho importante sempre a gente estar de olho, essa parte da energia, porque a energia voltou, tanto tempo ficaram, são empresas que no período ali de fechamento, março de 2020, elas tiveram uma correção muito grande, tiveram uma perda muito grande, só que em compensação, se a gente for olhar aqui, a ExxonMobil, por exemplo, se eu voltar aqui os últimos 5 anos dela, só para você ter uma ideia, deixa eu colocar aqui para o canto, vai ficar mais fácil você visualizar, você vai perceber, aqui, deixa eu ver onde que eu me posicionando, eu vou incomodar menos. Olha só, aqui foi em março de 2020. O preço das ações da Exxon estava em torno de 30, conta redonda, $30. De repente, o que nós encontramos é um grande crescimento daquele momento, onde o mundo estava parado, então ninguém acreditava que fosse utilizar a energia fóssil novamente, afinal de contas estava se batendo muito na ideia de energia limpa, e realmente continua sendo. Só que, como ela ainda não consegue atingir a grande massa de consumidores, ainda o mundo se volta para energias fósseis, como aqui a ExxonMobil está mostrando. Afinal de contas, nos últimos 805 dias, o crescimento do preço da ação foi de mais de 200%. Então, um investimento aqui você teria, olhe quanto você teria ganhado, dependendo se tivesse investido nesse tipo de ação. Então, é importante ficar de olho nesses setores, tomar muito cuidado, obviamente, com a volatilidade, porque todo setor que envolve commodity é muito volátil, mas vale a pena, por isso, o fato de você sempre diversificar seus investimentos. Diversificando, você cria mais estabilidade no teu portfólio. Muito obrigado pelo teu tempo. Se quiser saber mais, vai aqui no primeiro link da descrição, tem o meu Patreon, lá você tem bastante contato ali comigo, eu falo direto com os membros ali do canal e sempre nós estamos trazendo ali materiais interessantíssimos para pensar e nos ajudar a fazer melhores investimentos. Então, até o próximo Money Talk, bons investimentos!